3 pombas voam no céu noturno e olham para baixo para uma terra que parece estar envolta em algum tipo de bolha. Através de uma janela, uma criança é vista dormindo ao lado de uma mulher vestindo uma camisola. A criança acorda subitamente, seus olhos brilham de choque ao perceber que se tornou uma criança. Sua mão repousa no braço da mulher enquanto ele olha para a janela, dizendo a si mesmo que deve estar sonhando. A mulher, que dormia ao lado dele, o agarra pelas roupas por trás e o coloca sobre ela. Meio adormecida, ela sussurra para ele voltar a dormir. Devido à mulher puxá-lo para mais perto, sangue começa a sair do nariz dele, e seus olhos começam a brilhar. Ele percebe que não está em um sonho. Sua testa começa a suar, e mais sangue sai do nariz. Ele olha para a memória do antigo dono do corpo para obter a resposta de quem ele era e onde estava. Ele percebe que está em um mundo de cultivo chamado Continente Tianshuan. A seita a qual ele pertence é a força Xianyao de nível baixo na Terra Sagrada, que estava repleta de montanhas altas e cachoeiras. Havia 4 picos mais altos na Terra Sagrada: Yuxiao, Shentin, Tianqi e Xiangyao. Sua mãe era a líder do pico Xiangyao, uma mulher realmente bonita com seios grandes, vestindo um traje tradicional branco e cinza. Ela tinha inúmeras discípulas sob seu comando, todas mulheres, e 7 discípulas próximas que eram conhecidas como as 7 belezas do mundo imortal. As 7 irmãs sênior tinham rostos pequenos e bonitos, cílios realmente longos e seios grandes. Elas cuidavam muito do pequeno Ye Chen, e a 4ª irmã, Yue Lingxi, cuidava dele hoje com muito amor. Um sistema aparece saudando o hospedeiro ao continente Tianshuan, e então ativa o Supremo Corpo Sagrado. Nesse exato momento, o coração do protagonista começa a pegar fogo, e ele fica fisicamente fraco. Ele reclama que seu corpo ficou muito quente, e que há algum tipo de fogo dentro dele. Ele se senta novamente na posição de lótus, e o sistema diz ao hospedeiro para adicionar as artes marciais de Xuan Huang à sua memória, e praticá-las enquanto medita. Algum tipo de energia ardente o envolve, e ele grunhe que precisa cultivar logo após transmigrar. Ele percebe que o corpo imortal supremo é uma rara constituição passada há 10.000 anos, capaz de absorver a energia espiritual do céu e da terra em seu próprio cultivo. Xuan Huang é um tipo especial de artes marciais, que, se guiado pela sorte, pode mudar magicamente após ser praticado, podendo mover montanhas, mares e abalar tanto a energia da terra quanto do céu. A energia circunda o pico como um fogo quando o cultivo é concluído. E o sistema avisa que o nível atual do protagonista é o primeiro estágio da fase da alma nascente. O protagonista fala que o dono do corpo não era muito talentoso no cultivo, e que para ele chegar à fase da alma nascente levaria 30 anos. Porém, ele chegou a esse nível em menos de 1 hora. As bases de cultivo daquele mundo eram compostas por refinamento de QI, construção de base, formação do núcleo, alma nascente, transformação divina, Dongshu, deuses Mahayana e 9 tribulações. Nesse momento, o protagonista havia se transformado em um homem com cabelos longos e corpo tonificado. Ele fica assustado, pois apenas passou algumas horas cultivando e conseguiu ter um corpo maior. De repente, o sistema aparece avisando que o protagonista ganhou um encanto ilusório, um papel dourado com alguns caracteres aleatórios escritos nele. O sistema explica que o encanto ajudará o hospedeiro Ye Chen a se disfarçar como um pequeno jovem novamente. A 4ª irmã pergunta por que ele está no chão, e Ye Chen, após usar o encanto ilusório, responde que pode ter caído enquanto dormia, devido ao tamanho dos seios dela. A irmã sênior pede desculpas por seu comportamento descuidado, pega Ye Chen no colo e fica cética porque ele parecia pesado. Ye Chen se justifica dizendo que pode ter ganhado algum peso na noite passada. E a irmã responde que a mãe dele ficaria feliz em ouvir isso, e sai do quarto dizendo que já é de manhã. O encanto ilusório era tão poderoso que até mesmo alterava o peso corporal, imitando completamente a aparência da criança, embora não o faça 100%. O sistema aparece e diz que o anfitrião tem uma nova missão, que é encontrar a 3ª irmã e aprender habilidades de disfarce com ela. Ye Chen fica incomodado por ter uma missão logo de manhã e vira-se para a 4ª irmã, perguntando se ela tem algum plano para o dia. O sangue começa a sair de seu nariz quando ele vê as belas curvas de sua irmã.
e ele começa a ficar muito envergonhado, com seu rosto corando. A aparência da irmã era tão impressionante para ele que ele desmaia de tanto sangramento no nariz. A irmã sênior carrega o corpo de Ye Chen até sua mestra, a mãe de Ye Chen. Ela estava gritando, dizendo que algo aconteceu com Ye Chen e que ele desmaiou. A mãe dele estava sentada em posição de meditação e ela pergunta o que aconteceu com ele. A irmã diz a ela que quando ele acordou de manhã estava bem, mas de repente seu nariz começou a sangrar e ele desmaiou com um sorriso estranho no rosto. Sua mãe tira um comprimido que comprou do Vale do Rei, dizendo que pode ser por causa de sua prática no cultivo que danificou sua vitalidade. Ela espera que o remédio reestruture suas raízes espirituais e gentilmente coloca o comprimido na boca dele. Sua mãe dá um passo para trás, esperando que seu filho seja curado, e tanto a irmã quanto a mãe parecem muito angustiadas. Ye Chen percebe que é o momento perfeito para tirar o encanto ilusório e culpar a transformação original dele no comprimido. Uma energia muito brilhante envolve o quarto, e as duas mulheres olham para Ye Chen transformado, enquanto ele finge perguntar à mãe por que ele cresceu de repente. Ele olha para si mesmo e grita de empolgação para sua mãe, que aquela pílula era incrível. Sua irmã mais velha pula sobre ele com um punho em chamas, gritando quem era ele e perguntando o que ele fez com o pequeno Ye Chen. Ele bloqueia o soco, dizendo que ele é realmente Ye Chen, e conta à irmã que ele tem uma marca de nascença em seu pé. A irmã percebe que ele está falando a verdade, já que até mesmo a mestra não sabia sobre a marca, apenas Ye Chen e ela. Os olhos da mãe dele brilham e ela diz que pode sentir a aura fervendo no corpo de seu filho. Ela abraça Ye Chen, dizendo que finalmente seu pequeno filho aprenderá artes marciais. O garoto diz à sua mãe que quer aprender a arte do disfarce primeiro. Quando sua mãe o questiona, ele diz que devido às suas habilidades é inevitável que as pessoas o invejem e ele deve aprender a se proteger. Sua mãe estava orgulhosa dele e o instrui a visitar a terceira irmã para aprender a arte do disfarce com ela. Ye Chen sai do templo para ir se encontrar com a terceira irmã, mas a quarta irmã expressa suas preocupações em relação a ele, sobre ela ter se abraçado com um pequeno garoto à noite, porém agora era um homem tão bonito. Ye Chen entra no quarto e vê sua irmã trocando de roupa, ficando assustado e pedindo desculpas por chegar lá dessa forma. A terceira irmã diz que está tudo bem e começa a trocar de roupa na frente dele. Ele conta a ela que foi transformado recentemente e está em um novo corpo agora. A irmã diz que tinha ouvido sobre isso e o elogia, dizendo que ele ficou mais bonito e alto, enquanto usa uma blusa justa. Ela senta-se de pernas cruzadas em uma cadeira, usando meias calças de rede e com o vestido com os seios à mostra. Ele coça a cabeça e diz que veio aprender a arte do disfarce com ela. O rosto dele fica vermelho ao ver a terceira irmã vestida tão lindamente. A irmã conta a Ye Chen que o disfarce tem 4 fases do rosto: pele, ossos e tendões, enquanto joga muitos livros para ele ler, dizendo que ele tem que aprender isso antes de treinar a técnica de disfarce. Ye Chen começa a ficar confuso e incomodado por não entender nada sobre os livros. Sua irmã começa a flertar com ele, dizendo que pode ensinar alguns truques para ele, o abraçando pelas costas. Ele sai correndo para longe dela carregando os livros, e a irmã coloca a perna na porta na tentativa de impedi-lo. Ela diz a ele que seus livros não devem sair desta sala e pede a Ye Chen para sentar e ler lentamente, e diz de maneira sedutora que ele pode passar a noite lá com ela. Ye Chen fica enlouquecido com aquelas palavras e diz que está tudo bem e vai passar a noite lá. De repente há uma batida na porta e uma mensageira chega dizendo que eles devem preparar um presente de aniversário para o mestre Yu Xiaofeng por ordem de Jing Wuyang. A terceira irmã fica irritada enquanto segura um chicote vermelho e diz que Xiaofeng ainda pensa que o pico Xiangyao é inferior a eles. 3 mulheres vestindo roupas lilás ficam em frente a uma sala de onde se ouvem barulhos altos. Um homem usando um casaco roxo está sentado em uma cadeira. Seu nome é Jing Wuyang, ancião do pico Yuxiao. A mãe de Ye Chen estava visivelmente estressada ao dizer que aquela era a oferta de seu pico, que incluía algumas ervas valiosas para o aniversário de Xiaofeng. Ele a amaldiçoa, perguntando se isso é tudo que ela tem para oferecer, e joga um pêssego meio comido em seu rosto, deixando Lingxi muito irritada.
A mãe de Ye Chen a impede, dizendo para não causar problemas, enquanto Jing Wuyang debocha de Ling Shi, dizendo que ela não é digna de estar na terra sagrada e faz comentários desagradáveis sobre os 3 picos sobrevivendo na sombra do pico Yuxiao. Enquanto isso, a terceira irmã chega ao salão, fazendo comentários agressivos sobre ele, dizendo que pode ouvir um cachorro latindo do lado de fora, então ela veio ver o que estava acontecendo. Jing Wuyang diz que vai denunciá-los ao mestre pelo comportamento ruim deles, e começa a caminhar para fora do local. A mãe de Ye Chen se desculpa, dizendo que eles lamentam a falta de respeito que causaram. Jing Wuyang ri e pergunta como eles pretendem se redimir. A mãe de Ye Chen diz que farão tudo o que estiver ao seu alcance para compensar o presente, desde que possam fornecê-lo. Jing Wuyang então diz que quer passar um tempo com a terceira irmã. A terceira irmã diz que não vê problema, e começa a se aproximar dele. Ela diz que como suas técnicas são um pouco fortes, ele pode perder muita de sua vitalidade, porém ela diz que tem uma irmã mais bonita que aprendeu suas artes também, e pede para Xiaojie entrar. A porta se abre, e uma mulher com seios enormes está em pé, vestindo um vestido bege. Jing Wuyang sangra pelo nariz e fica surpreso com sua beleza. Tanto a mãe quanto Ling Shi ficam confusas, perguntando quem ela é. A terceira irmã diz que elas descobrirão em 1 minuto. Xiaojie chama Wuyang para sua cama enquanto começa a tirar suas roupas uma a uma. Quando ele está prestes a se aproximar, ele percebe que Xiaojie não é uma mulher. Na verdade, era Ye Chen disfarçado. Ye Chen chuta-o no estômago, lançando-o para fora do quarto. Ele diz que a técnica de disfarce é muito poderosa, já que as pessoas não descobrem até o último momento. Wuyang diz que vai reportar ao mestre do pico Yuxiao para uma punição severa por esse acontecimento. Ye Chen chuta-o novamente, perguntando o que diabos ele estava fazendo ali. Há um tribunal onde os 3 principais anciãos estão sentados, e eles interrogam a terceira irmã sobre o comportamento ilegal que tiveram com o ancião Wuyang, que está sentado com os dentes quebrados e todo o corpo coberto de bandagens. Wuyang grita dizendo que o pico Xiangyao tem apenas mulheres, quando é um lugar apenas para mulheres. A terceira irmã diz que não há homem lá, e ele está enganado. Wuyang argumenta que ela tem uma irmã chamada Xiaojie, e ela é um homem disfarçado. A irmã diz que não há ninguém chamado Xiaojie no pico. Wuyang diz que há sim, porque ela mandou Xiaojie segui-lo até a cama. Ele pausa e percebe que não pode dizer o que aconteceu depois disso na frente dos principais anciãos. A terceira irmã o coloca em uma armadilha e o expõe a todos, revelando o que ele tentou fazer e que ele estava de cueca em um dos banheiros das mulheres. E Wuyang é exposto na frente dos principais anciãos por seu comportamento. Os anciãos chegam à conclusão de que Wuyang deve estar espionando as mulheres. Por isso ele foi espancado e está inventando uma história sobre um homem, já que não há homem, exceto o pequeno Ye Chen. Todos os anciãos dizem que foi um mal-entendido e pedem desculpas à irmã. No pico, Ling Shi diz a Miao Han que sua ideia foi realmente inteligente e que Wuyang nunca mais causará problemas. Miao Han diz que não foi sua ideia, mas sim a ideia de Ye Chen. Ling Shi fica impressionada e diz que seu pequeno Ye Chen cresceu e que eles não podem tratá-lo mais como uma criança adorável. Ye Chen estava sentado no sofá, percebendo que a arte marcial que aprendeu era na verdade tão poderosa que ele derrotou um ancião com tanta facilidade. De repente, o sistema aparece recompensando Ye Chen por ter concluído a quest de aprendizado das técnicas de disfarce, e como recompensa, ele recebeu o conhecimento de criar marionetes. Miao Han e Ling Shi estavam do lado do quarto de Ye Chen para descobrirem os segredos dele, pois estão confusas como ele pode ganhar tantas habilidades da noite para o dia. Miao Han e Ling Shi abrem a porta onde sabiam que ele estava praticando, apenas para encontrar Ye Chen em frente a uma marionete feita de borracha. Ambas ficam chocadas ao verem Ye Chen em frente à marionete e pensam que ele está fazendo coisas indecentes com a figura. Miao Han diz que ele poderia tê-la chamado e ela o ajudaria, e que ele não deveria fazer essas coisas com a marionete. Ye Chen assegura a elas que não está fazendo nada ruim, mas sim criando uma marionete. Ambas ficam impressionadas ao saber que Ye Chen fez a marionete com os materiais disponíveis que havia lá. Ele então coloca uma bola azul em sua mão
e a coloca dentro do coração da marionete, que ganha vida e chama Ye Chen de mestre. Ambas Lingxi e Miao Han olham com empolgação, pois a marionetaria é uma das artes profundas a serem aprendidas na Terra Sagrada. Elas perguntam a Ye Chen como ele aprendeu isso, e ele conta que suas irmãs o ensinaram sobre todas essas coisas boas, e ele conseguiu dominá-las. Miao Han pergunta sobre os buracos que existem na marionete, e Ye Chen diz que são para futuras melhorias de combate, pois a marionete ainda não tinha muita energia. Ye Chen chama a marionete de Xing Yi, e ela agradece pelo nome adquirido. Uma nova tarefa aparece para Ye Chen. Ele deve encontrar a árvore de pinheiro de 1000 anos, que fica no fundo da montanha. Ye Chen se aproxima por trás de sua terceira irmã e pede roupas adequadas para sua marionete, para que ninguém veja que ela é uma marionete. A irmã rapidamente concorda, olhando com excitação para ele, e a marionete, agora vestida, viaja com Ye Chen pela montanha em busca da árvore de pinheiro. Eles ficam no final do penhasco e Ye Chen se pergunta onde encontrará a árvore, já que a parte de trás da montanha é muito grande. Ele fala para a marionete e eles se separarem para procurar a árvore. A marionete, embora sem cultivo, está conectada pela essência que ela compartilha com Ye Chen. Assim ele sabia o exato local em que sua marionete estaria. Xing sai sozinha em busca pela floresta. Enquanto busca, ela é surpreendida por um homem escondido nas sombras. Ele coloca uma adaga em sua garganta e pede que ela responda se há um homem no pico Xianyao. Como a marionete não responde, o homem acha que é um sinal de desrespeito e fica mais bravo. Ele começa a despir a marionete achando que encontrará algo valioso. Quando ele levanta o vestido da marionete, ele vê apenas engrenagens se movendo, e em seguida, Ye Chen o ataca, chutando-o no rosto e o jogando contra a árvore. O homem recupera o fôlego e ativa sua aura roxa, fechando os punhos. Ele diz que achava que o homem que ele tinha visto era uma ilusão, mas agora que ele estava na frente dele, ele iria massacrá-lo. O homem fica realmente bravo, levanta a mão e ordena que sua espada apareça. Uma espada com fogo verde aparece em suas mãos. Ye Chen reconhece que Wu Yang era do terceiro nível da alma nascente, e ele não podia lutar tão duramente, então precisava ser esperto sobre isso. O homem balança sua espada em Ye Chen, e ele imediatamente esquiva o ataque. Cada ataque que o homem fazia, Ye Chen conseguia esquivar. Ele então, para conseguir ganhar daquele ancião, a sua única opção era apostar em seu supremo corpo divino e ficar desgastando aquele ancião até um ponto em que ele fique fraco. Ye Chen então provoca o homem, mostrando-lhe o dedo mindinho, insinuando algo. O homem fica furioso, achando que é algum tipo de insulto. Seus olhos ficam vermelhos de raiva e ele balança sua espada rapidamente. Ye Chen não poderia evitar, então ele precisava defender. Ele pega uma pedra no chão e coloca fogo em suas mãos, e a USA para desviar o ataque. O homem zomba de Ye Chen por usar pedras como arma, mas Ye Chen responde dizendo que um movimento é um movimento, seja ele elegante ou simples. Em seguida, Ye Chen tem pedras em ambas as mãos, e Wu Yang fica mais irritado e lança mais ataques. As mãos de Ye Chen se incendeiam. Ele usa as pedras para se defender. Wu Yang se pergunta como Ye Chen tinha tanto ki. De repente, uma enorme pedra vem em direção a mestre Wu Yang. E ele corta a pedra no meio, porém Ye Chen aparece e acerta Wu Yang no peito com sua mão flamejante. Sangue sai do rosto de Wu Yang e ele é lançado para trás na rocha. Quando a fumaça se dissipa, Wu Yang já não estava lá. Ye Chen percebe que ele fugiu e ordena que Xing Yi o deixe para trás e se concentre nas tarefas atuais. Wu Yang coloca a mão no peito, lutando para respirar. E jura que, se não derrotar aquele garoto, seu nome não será mais Wu Yang. Enquanto isso, uma mulher observa a floresta. Ela tem cabelos brancos, olhos verdes e um rosto muito bonito. Ela nota que há um cara notável entre os discípulos do seu pico. Enquanto Ye Chen vagueia pela floresta, ele vê uma árvore brilhando. Ele se aproxima da grande árvore e o sistema aparece avisando que ele concluiu a missão. E com isso, ele ganhou a habilidade de ser excelente no jogo de xadrez. Ele fica bravo porque achava que a habilidade não valia a pena. Uma aura roxa aparece ao seu lado, e um tabuleiro de xadrez aparece. Ye Chen, ao ver aquele tabuleiro, pensa que é algum teste do sistema. Assim, ele ativa sua habilidade nova adquirida e sua mão brilha,
e ele começa a mexer as peças de xadrez. Depois de um tempo, uma voz aparece dizendo que as peças pretas ganharam. Com sua vitória, uma aura roxa é liberada, e a mulher aparece na frente dele. Ye Chen fica assustado com aquela cena, e a mulher diz que ele não precisa ficar nervoso e pergunta de onde ele é. Ele diz que é do Pico Xiangyao e é um novo recruta. Ela fica impressionada ao saber que o Pico Xiangyao tem um discípulo masculino. Ela se aproxima dele com uma aura sedutora e diz que, por conta de perder para um homem em uma partida de xadrez, ela passou sua vida inteira tentando ganhar aquele jogo, mas não conseguiu fazer isso até IRDF. Mas por conta de sua obsessão, sua alma estava presa dentro do jogo, incapaz de reencarnar por milhares de anos. Ela dá um beijo em Ye Chen e o agradece por libertá-la. Ela revela que é a mestra dos imortais e presenteia Ye Chen com uma pulseira de jade, dizendo que com aquele item, todos os anciãos atuais estarão à disposição de Ye Chen, e antes de desaparecer, ela diz que agora Ye Chen é seu discípulo e o ancião supremo da Terra imortal. Ye Chen deita na grama olhando para a pulseira, quando de repente ouve algo. Ele se esconde com a sua marionete nas árvores, e um homem e Wu Yang aparecem. O homem diz que sente uma aura suspeita ali, e Wu Yang diz que deve ser o homem de quem ele falou, chamando aquele homem misterioso de mestre. Ye Chen estava ouvindo tudo escondido, segurando sua marionete bem perto de seu corpo, até o momento em que ele poderia fugir. No Pico Xiangyao, em um dos quartos, a quarta irmã estava se olhando no espelho, dizendo que ela não era tão pequena. Ye Chen aparece na janela ofegante, perguntando se ela tinha visto sua mãe. A quarta irmã diz que ele é rude e não sabe bater na porta e manda ele entrar para ela ensinar uma lição a ele. Ye Chen diz que o tempo está acabando e que os anciãos do Pico Yuxiao podem querer aplicar uma punição a eles. A terceira irmã, que também estava olhando sua beleza no espelho, diz que a mestra foi de fato chamada para o Pico Yuxiao, dizendo que era algo urgente, e pergunta se é uma armadilha daquele pico. Ye Chen começa a correr em direção ao Pico Yuxiao, falando que precisa encontrá-la rapidamente. E as duas irmãs gritam dizendo para ele não ir, pois sua identidade não pode ser revelada. Ye Chen faz um gesto de ok com a mão e diz para elas não se preocuparem, que ele tem um plano. As duas irmãs ficam confusas com aquele gesto de ok com as mãos, pois não sabiam o que significava, e Lingxi pergunta à sua quarta irmã o que era aquele gesto, e ela responde que não sabe, mas parecia a porta divina delas. E elas, nesse momento, fazem duas expressões de timidez e excitação, dizendo que o pequeno Ye Chen tem pensamentos sujos. A mãe de Ye Chen fica na frente dos anciãos, cumprimenta-os e pede um assento. Wu Yang ri dela e aponta para ela, dizendo que ela é uma pecadora e que a reunião do Pico hoje é para puni-la. Ela pergunta ao Elder Wu Yang qual é o pecado do Pico Xiangyao. Elder Wu Yang culpa o Pico Xiangyao por ter um homem lá, insinuando que ocorreu adultério. Ele também acusa o Pico de não respeitar o aniversário do mestre. A mãe de Ye Chen, Qing Wu, fica surpresa que ele ainda insiste nesse assunto, mesmo depois de aparecer no banheiro feminino de seu Pico Xiangyao. Ele sorri de forma maliciosa e diz que talvez tenha visto um homem lá, e quando foi verificar, todos o atacaram para encobrir a verdade. A mãe de Ye Chen, Qing Wu, fica enfurecida ao ouvir tudo isso. O Lorde do Pico Tianqi pede a Qing Wu que se desculpe por seu comportamento impróprio, e o Lorde do Pico Shenqing concorda com ele. Os anciãos anunciam a punição para o Pico Xiangyao, que deve entregar o homem e pagar 50.000 pratas e 10 toneladas de ervas de alta qualidade. Qing Wu fica realmente assustada e diz que o Pico Xiangyao não pode pagar por tudo isso, ao que um ancião responde que parece que o Pico Xiangyao quer se separar da Terra Santa. Elder Wu Yang coloca a mão em Qing Wu e diz que há uma maneira dela se livrar disso, que é acompanhando-o. De repente, um chute voador atinge o rosto de Wu Yang. Era Ye Chen que veio resgatar sua mãe. Ele puxou Elder Wu Yang pelos cabelos e começou a socar o rosto dele até que ficou todo inchado. Ye Chen chutou abaixo do estômago de Wu Yang e virou-se para os outros, dizendo que o avô deles está aqui. Ye Chen fica no meio dos anciãos, e Wu Yang se levanta gritando que ele era o homem do Pico Xiangyao. O ancião diz que, como há um homem no Pico Xiangyao, ele ordena que os discípulos homens ataquem Ye Chen. No entanto, Ye Chen pisa com força no chão,
e todos os discípulos caem. A mãe de Ye Chen se pergunta como ele conseguiu desenvolver um nível tão alto de cultivação, e até mesmo os anciãos estão chocados com o poder do jovem. O ancião enfurecido ataca Ye Chen com seu punho envolto em aura roxa, mas a mestra Qing Wu pede para aquele ancião ser misericordioso, pois ele estava em um nível mais alto do que Ye Chen. Ye Chen tira uma pulseira e a aponta para o ancião, deixando todos surpresos. De repente, o fantasma da mesma mulher que estava na árvore de pinheiros aparece, e todos os outros mestres se curvam em sua frente. Ela os repreende por arruinarem o pico Xiangyao e proclama que Ye Chen é o ancião supremo e será o supervisor agora, e todos devem segui-lo. Ela adverte que qualquer um que duvide dele será levado embora. Ye Shan vê que Wu Yang estava tentando escapar e vai atrás dele para negociar, mas acaba atacando-o em vez disso, dizendo que se ele se atrever a causar problemas mais uma vez, ele será punido. O sistema aparece e diz que o hospedeiro Ye Chen completou a tarefa escondida de conquistar o pico Yuxiao e é recompensado com a espada suprema nevasca. Sua mãe pergunta como ele adquiriu tanto poder e como ele tem um símbolo do ancestral. Ele diz que é um pouco complicado, mas agora os outros picos não vão mais intimidá-los. Ambos vão para o pico Xianyao, e sua mãe se senta na cadeira. Ela conta que a irmã mais velha dele está em reclusão e a segunda irmã foi para o reino secreto, e que quando elas voltarem, todos os picos vão respeitá-los. De repente, Lingxi entra no quarto chorando e diz que houve algum tipo de ataque aos discípulos vindo do reino secreto. A segunda irmã ficou para defender, deixando todos em choque. A mãe de Ye Chen pergunta se a segunda irmã, Qin Shue, está bem, e Lingxi responde que eles não têm certeza se ela está viva ou morta. A mãe de Ye Chen diz que a segunda irmã talvez tenha ficado para defender os discípulos, e Lingxi concorda, e diz que a terceira irmã, Miao Han, foi ajudá-la. A mãe pergunta onde elas estão agora, e Lingxi diz que estão a 80 milhas ao sudoeste, perto da montanha Fengshan. Ye Chen corre em direção ao portão, dizendo que vai ajudá-las também. A mãe e Lingxi decidem ir falar com o mestre, concluindo que talvez seja obra de ladrões habilidosos, pois eles conheciam as rotas do pico Xiangyao. No local da emboscada, a terceira irmã está tentando resgatar a segunda irmã. Um dos ladrões tenta agarrá-la, mas no momento em que ele tenta, Ye Chen aparece e os chuta para longe. A terceira irmã, Miao Han, fica aliviada ao ver Ye Chen, que está brilhando com uma aura laranja. Miao Han pede a Ye Chen que cuide de si mesmo, pois a segunda irmã foi envenenada e precisa ser cuidada imediatamente. A segunda irmã diz que eles têm que pegar os tesouros que foram roubados. Ye Chen tranquiliza a irmã e diz que definitivamente vai recuperar os tesouros de volta. Um dos ladrões ameaça Ye Chen, dizendo que se ele não recuar, haverá consequências. Ye Chen fica cheio de raiva e pergunta como eles se atrevem a tentar roubar a terra sagrada de Xianyuan. O líder dos ladrões ri e diz que Xianyuan não é tão poderoso quanto costumava ser. Ye Chen percebe que eles estão lá apenas para roubar os tesouros de Xianyuan, mas os tesouros já foram roubados por aqueles ladrões e para ele recuperar, ele precisará de alguém para liderar o caminho até a base deles. Todos os ladrões lançam seus golpes envenenados com suas espadas que brilham verdes, e que mesmo um arranhão poderia matá-lo. Ye Chen puxa sua espada nova e diz que é um bom momento para testá-la, desferindo um único golpe que os queima todos com seu QI flamejante. Sua espada tem o efeito multiplicador de Qi, e poderia produzir um poderoso nível de transformação divina. Os ladrões ficam assustados e fogem chorando. E Ye Chen sorri para eles, dizendo para eles liderarem o caminho até o mestre deles. Enquanto isso, 3 homens usando túnicas marrons estão voando no céu em suas espadas voadoras. Eles discutem como roubaram facilmente os tesouros de Xianyuan e saquearam a terra sagrada quando saíram do reino. Um homem calvo acaricia sua barba fina e começa a sorrir, dizendo que foi apenas um pequeno plano. O líder dos ladrões vem correndo e grita chamando o ancião, parecendo assustado, com seu rosto todo azul. O homem idoso pergunta por que ele não trouxe a mulher como lhe foi dito para prender. O líder dos ladrões conta toda a cena, como ele ia pegá-la, e então um garoto apareceu matando a maioria de seus homens com um único golpe de espada.
O ancião pergunta se o Lorde dos Quatro Picos de Xianyao chegou. O líder dos ladrões responde que não e fala que era uma adolescente. Ninguém acreditou que uma adolescente pudesse ter uma cultivação de nível divino. Assim o ancião dá um tapa nele, dizendo que ele deve ter sido espancado por uma garota e está inventando essa história para se sentir melhor. O líder dos ladrões diz ao ancião que se estiver mentindo, Deus o atingirá com um raio. Imediatamente, um raio laranja brilhante cai atrás deles. O ancião coloca a espada no pescoço dele acreditando que ele está mentindo. O outro homem aponta para Ye Chen, dizendo que o som do raio não era de Deus, mas sim do homem atrás deles. Eles olham para trás e veem Ye Chen, cujo corpo está transformado em relâmpagos, segurando uma espada em sua mão. O líder dos ladrões começa a gritar e diz ao ancião que é ele, o garoto que matou seus homens. O ancião ordena a seus discípulos que formem uma posição específica e, em seguida, pergunta a Ye Chen o porquê de ele estar os bloqueando. Ye Chen diz que está buscando justiça e balança sua espada para frente, no qual os anciões conjuram uma barreira de água para se protegerem. Ye Chen diz que ele é o suficiente para apagar a seita deles da face da terra. O ancião diz que será implacável com ele e inicia sua formação. Ye Chen fala para ele olhar para trás, e quando ele o faz, todos os seus subordinados já estão mortos. O ancião percebe que Ye Chen o atraiu para atacar suas pessoas por trás através dos relâmpagos. Ye Chen lança uma das próprias espadas venenosas dos ladrões para o braço dele, e o ancião começa a gritar de dor e tenta beber o antídoto. Mas Ye Chen soca ele fortemente e pega o antídoto, falando que aquilo ajudaria a curar sua irmã. O ancião o olhou enquanto todo o seu rosto sangrava, e ele parecia ter sucumbido à morte. O ancião pegou uma segunda garrafa de antídoto e consumiu. Todo o seu corpo brilhou com uma aura azul escura enquanto ele pegava sua espada e avançava para atacar Ye Chen. Ye Chen estava totalmente calmo, pois seu próprio Qi brilhava como o sol. Os dois colidiram como dois tipos de fogo, tentando se misturar. O ancião gritou que Ye Chen só tinha 30% de seu poder restando, enquanto ele mesmo tinha 50%. O ancião não sabia que Ye Chen tinha um movimento secreto. Ele balançou sua espada para frente e todo o seu rosto brilhou com fogo e seus olhos ficaram vermelhos. O ancião caiu no chão enquanto suas túnicas marrons começaram a se desfazer. Ele não estava mais vestido e começou a se desculpar com Ye Chen, devolvendo os tesouros roubados de Xianyuan dentro de um anel de armazenamento. Ye Chen pergunta se é só isso que ele tinha para entregar, e o ancião se curva fortemente e coloca uma pérola azul no chão, dizendo que ela podia controlar a água e as ondas. Ye Chen disse ao ancião para contar ao seu chefe que se ele tentar atacar Xianyuan novamente, enfrentará consequências piores. Ye Chen saiu dali como um foguete de volta para o pico. A segunda irmã, Qing Xue, ainda estava inconsciente por causa do veneno. E todos estavam muito preocupados com ela. Lin Shi, que era especialista em medicina, não conseguia encontrar a cura para ela. A mãe e as irmãs estavam muito preocupadas. Miao Han ficou muito brava e correu em direção à porta, dizendo que ela lutaria contra a seita da águia sozinha. No entanto, no momento em que ela saiu, ela bateu a cabeça no corpo de Ye Chen que havia chegado. Miao Han ficou muito feliz e abraçou Ye Chen, derrubando-o no chão. Ele diz que voltou com um antídoto e também com os tesouros roubados pela seita da águia. Miao Han explode de felicidade e pula em cima dele mais uma vez, dizendo que ele é realmente ótimo. E Ye Chen, ao presenciar o corpo de Miao Han, diz que ela também é ótima. No castelo da seita da águia, seu líder está sentado em uma cadeira enquanto seu discípulo conta o que aconteceu. O líder usa uma máscara preta e se senta em uma cadeira com o símbolo do Yin Yang. Ele responde que visitará pessoalmente o Pico Xianyao para ver aquele garoto e dar-lhe uma lição. Isso é tudo por hoje, família. Se esse vídeo bater 500 likes, eu trago a parte 2 dessa obra. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.